A voz tá saindo boa, Mel? Esquenta, né? Olá, caros amigos que acompanham agora ao vivo na live de Flávio Pezão do programa Voz Aberta. Hoje estamos aqui na nossa bancada com a especialista Zenira, ela que é especialista nos transtornos mentais, é nossa convidada. E hoje vocês que têm filhos autistas, alguma pessoa da família com TDAH, ou seja, qualquer transtorno, se liga na nossa live aí que vai sair muita explicação, muito esclarecimento. É ou não é, Bosco? Com certeza. Para todos vocês que vêm nos acompanhando ao longo desde a nossa primeira edição, fique conosco, sejam todos bem-vindos. Doutora Zenira, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. É um prazer. Agradeço pelo convite, Flávio, né? E vou fazer uma breve explanada sobre a minha história. Vim do Rio Grande do Norte, aos 12 anos de idade, fui adotada e aí desenvolvi a minha experiência através da faculdade como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, onde eu atendo crianças especiais no meu consultório, aquelas que têm TDAH, autismo, dislexia, descalculia, dislalia. Então, para chegar a esse ponto de pré-diagnóstico, porque a psicopedagoga ela não pode dar diagnóstico. Essa é uma pergunta, Bosco. Só uma interferência aqui, mas para a gente seguir um roteiro aqui. O que seria exatamente a Sim. neuropsicopedagogia? Pronto. A neuropsicopedagogia, ela trabalha com a dificuldade que a criança apresenta, tá? Então, vamos ver o que é que de que forma essa criança aprende, certo? Então, para chegar a esse ponto da dificuldade que a criança apresenta, a gente precisa ir na raiz. O que é a raiz? A raiz do problema. Quando a mãe chega no meu consultório dizendo que o filho não está aprendendo a escrever nem a ler, então ela está tendo alguma condição, que essa condição pode ser genética ou hereditária, tá? E aí, o que é que eu faço? Uma breve anamnese com a mãe e vou descobrir através dessa anamnese, né, que é a partir da gestação, como foi a gestação dessa mãe, tá? Então, a mãe vai me relatar como foi a gestação, como foi o nascimento dessa criança, até a idade que essa criança apresenta. Porque nenhum transtorno ela desenvolve depois que a criança está com a faixa etária já avançada. Então não é adquirido. Não é adquirida. Não é adquirida. Então, no caso, seria exatamente nesse período justamente da gestação, qualquer dificuldade que ela tenha tido, de repente, passar de, não sei, uma pressão psicológica, uma depressão, Sim, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo um problema de saúde, de alguma forma termina afetando sim, inicialmente o feto e, consequentemente, depois já sim, desenvolvida a criança, tem as sequelas. E sim, uma delas poderia ser exatamente essa que a sim. senhora coloca. Porque o que é que acontece? O cérebro da criança está em desenvolvimento, né? Quando a gente está no feto da nossa mãe, todo o cérebro está em desenvolvimento. E aí, essa parte também pode ser genético. A mãe, eu não tenho, o pai não tem. Mas os antecedentes. Vamos ver os A árvore antecedentes. genealógica, né? Que tá dos Isso, ancestrais aí que isso. alguém tinha. Alguém tinha, né? Então, essa criança, ela não adquiriu do nada. Alguém na família teve.
Então, assim, vamos lá, em relação ao autismo, não é todo mundo que é autista, entende? Então, aquela mãe, ela pode, no momento do nascimento da criança, ela pode ter tido uma icterícia, pode ter ido para a incubadora, entende? São vários fatores. Então, assim, a minha criança está na escola, mas ela não pergunta nada ao professor. O professor acha que ela tem autismo. Isso não pode. Não existe. Hoje até o professor sugerir que a criança tem dificuldade torna-se um crime, né? A mãe não Isso, aceita, processa, e se isso, for da rede municipal, vai à secretaria, vai para a rádio, vai para o isso, Ministério Público. É isso. muito complicado para o Muito, muito professor e para complicado. os profissionais, que é quem está ali na ponta da lança, no Sim, dia a dia, que reconhece a dificuldade, mas precisa permanecer em silêncio. sim. Tem que ter uma certa cautela para poder chegar até o pai, porque nem todo mundo aceita, né, essa condição. E também não é uma doença, né? A doença vem depois, como eu sempre falo. Eu sou neurodivergente também, eu sou autista e TDAH, descoberta na vida adulta. Então, teve que ir na raiz, né, para descobrir os problemas que eu passei até a faculdade. Então, é, é na raiz que tem que ir. E essa questão do sugerir, porque sua filha não se comunica, então muitas das vezes são problemas emocionais, tá? Então, assim, quando a mãe chega no meu consultório, eu faço o teste de TDAH, de autismo, dislexia, descalculia, todos os testes para poder chegar a um consenso. Doutora, posso lhe pedir que exemplifique assim essas diferenças, TEA, TDAH, Sim, dislexia, porque é muito complexo, né? é complexo e assim, ó, às vezes tem em casa e a pessoa na sua fala pode perceber e Sim, dizer, cara, eu descobri no podcast ali com a especialista Denida que eu sim. preciso ir lá. Pronto, vamos lá. A dislexia. A criança apresenta dificuldade na leitura e na escrita, tá? É aquela criança que lê lentamente, é aquela criança que escreve trocando as letras, troca o D pelo B, o P pelo T, tá? O F pelo V. E aí, essa criança. Essa questão de trocar a letra, por exemplo, Sim, eu vou escrever a palavra principal e sim. eu coloco o R e o P depois. O R e o P. O R primeiro tá lá, principal. A palavra não tá errada, só que Sim, eu mudei a ordem. desatento. Desatenção. Graças a Deus. Desatento. E aí, que eu vou chegar lá no TDAH já já, né? E aí, a criança que tem dislexia tem essa dificuldade de Leitura leitura e escrita. e escrita, né? Então, ela lê com menos frequência e aí acaba que causando ansiedade nessa criança, porque ela percebe que o amiguinho sabe mais do que ele, e aí eu encaminho essa criança para um psicólogo, uma fono, né? Porque o que é que acontece? Às vezes, o que ela ouve, ele não está assimilando a palavra que ela ouve. Por exemplo, dedo, ela está assimilando o T, dedo, entende? Então, isso aí ele tem que ser trabalhado também juntamente com a fono, tá? Então, são vários complexos, assim, que eu mesmo não consigo segurar uma criança dentro do meu consultório porque não é minha área. Então, se eu perceber que o problema é para mim, eu resolvo. Se eu, se não for meu, eu encaminho para os profissionais adequados, Perfeito. certo? Perfeito. Então, vamos lá para o TDAH? Vamos lá. Então, dislexia desmistificado. Certo. O TDAH. Eu tenho esse livro aqui, muito, muito bom, Mentes Inquietas, de Ana Beatriz, ela é psiquiatra, tá? E ela também tem TDAH.
Doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela fala da desatenção, hiperatividade e impulsividade. É o TDAH, certo? Então, para você ter o pré-diagnóstico do TDAH, você precisa também apresentar na infância. Você não desenvolve depois de adulto. Então, aquela pessoa é desatenta, é hiperativa, é impulsiva. Como assim impulsiva? Você dá uma resposta na ponta da língua e depois se arrepender do que disse, tá? Desatenta, quando alguém está falando com você e você parece que você está no mundo da lua, como diz o ditado, né? Uhum. Ah, aquele menino só vive no mundo da lua. Então, é uma criança desatenta. A criança hiperativa é aquela criança que, quando está na sala de aula e não para um segundo de conversar, de andar para lá e para cá. Então, não existe essa criança que fica toda hora se levantando da sala de aula, pedindo para ir no banheiro, né? Porque ela não consegue se concentrar e ficar sentada numa cadeira na sala de aula. Certo? Agora vamos para... Tem mais alguma pergunta sobre o TDAH? Não, perfeito. Vamos lá. Vamos agora para a dislalia. A dislalia é o papel do fono, né? Mas aí a gente, com o caminhar do tempo, a gente percebe que a criança tem uma fala mais infantilizada, vamos dizer assim. Ela fala, meu nome é Zenira, eu dou sempre esse exemplo, que já aconteceu, né? E a criança me chama de Denila, Denila, tá? Então, isso é um problema na dicção, na musculatura da boca, que a criança tem. E aí, quem trabalha essa parte é a fono. Qual o nome? Dislalia. 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 Que eu li alguma coisa aqui de descalculia. Matemática, diferente. Certo. Certo? Descalculia é quando o indivíduo tem problema na matemática. Descalculia, certo? Então, quando o indivíduo tem problema na matemática, exemplo, vou dar aqui, não tem os cálculos complexos, com problemas matemáticos, né? Uhum. E aí, aquela criança, ela não consegue interpretar o cálculo da matemática e colocar num papel para fazer o cálculo. Tá? Ela não Entendi. consegue fazer o cálculo. Seria um problema assim, eu leio o problema e não consigo fazer a elaboração do cálculo. do cálculo. Isso. Aí a gente chama descalculia. Certo? Entendi. E aí são vários fatores que existem nesse contexto, né? A descalculia. Vamos agora para TEA. Pronto. O autismo, né? Tem muitas crianças que elas não, são verbal e não verbal, tá? Tem aquelas crianças que falam demais, tem aquelas crianças que não falam nada, eu vou falar no popular, né, para ficar melhor, para o pessoal entender. Se eu falar muito termo técnicos aqui, vai ficar muito... E tem aquela criança que não olha olho no olho, né, porque ela sente um certo desconforto ao olhar. E tem aquela criança que tem um movimento repetitivo e também andar na ponta dos pés, né? Tem a questão da coordenação motora também. Eu já tive paciente, tenho pacientes, né, que já foi para mim que não sabia nem pegar no lápis. E aí, com o treinamento, porque a vida da gente é feita de treinamento. Para a gente andar, a gente não precisou de treinamento. A senhora colocando dessa coisa de pegar um lápis, de pegar no lápis, me lembrou uma situação. Sim. Suponhamos que a criança, ela, na infância, ela não aprendeu a dar o cadastro do sapato. Sim. Isso pode permanecer até na fase adulta? Porque eu já vi uma situação dessa. Pode. Não. E essa dificuldade teria a ver exatamente com
com esse problema, vamos colocar, de saúde ou não? O fato dela não ter aprendido na infância, Olha, teria uma relação, olha só, isso é ou independente de, sim, de, de, de ser autista ou qualquer uma dessas outras que foram colocadas aqui, se de repente a pessoa não aprendeu uma determinada coisa, uma coisa como simples, dar um laço sim, do cadastro sapato. independente. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. É, aquela criança que foi criada num ambiente sem fazer nada, né? Hum, Aquela criança que foi criada num ambiente sem fazer nada, a mãe vestia calcinha, vestia roupa e calçava o sapato, dava o Criada lacinho, numa bolha criada numa ali. bolha, aquela criança vai aprender o quê, minha gente? Entende? Então, assim, é tudo questão realmente de treinamento. Treinamento. Veja só, eu nunca consegui escrever letra cursiva, então eu preferi escrever letra de caixa alta Sim, com a caligrafia horrível, sim, mas assim eu consigo. Mas na letra cursiva, não não consegue. consigo, mesmo sendo professor. É tanto que até hoje, letra cursiva, letra bastão é um problema para as crianças, porque elas não. Tem algumas que não sabem assimilar o que é letra cursiva e letra bastão. Então, o que acontece? Eu prefiro que não exija da criança escrever do jeito que os professores querem, né? Deixa ela se expressar. Deixe a criança à vontade de se expressar do jeito que ela aprendeu a escrever. Porque é muito desafiador para uma criança depois aprender uma letra cursiva, já que ela aprendeu a escrever bastante, né? É desafiador para você, não é? Isso. Exatamente. Quase impossível. Exatamente, é desafiador. Então, assim, por isso que a gente, eu, né, converso muito com as mães, que a gente tem que ter muita cautela em conversar e não cobrar muito dos filhos, né? E eu sei que é importante os pais pedirem ajuda, né, porque vê a dificuldade daquela criança, mas a gente tem que ter o bom senso, né? E se pôr no lugar do outro, né? Porque eu escolhi essa profissão porque eu sempre me ponho no lugar do outro, porque eu passei por várias dificuldades, né? Desde da minha infância até na vida adulta, e foram várias conquistas que eu cheguei até aqui, né? É aquela coisa, era um cérebro que estava parado e quando a mente se abriu, acelerou, né? Então acelerou para melhor. Hiperfoco. Exatamente, hiperfoco. Eu tive o hiperfoco só de estudar, 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 estudar e estudar sobre transtornos mentais. Perfeito, perfeito. Tome uma aguinha, respire. Sim. Os seus pacientes, eles lhe procuram em consultório? Como chega a você? A mãe traz a escola, encaminha, você faz um trabalho dentro das instituições? Como é que ocorre essa Sim, percepção, sim, né, até chegar nas suas mãos? sim. Boa pergunta. Eu faço palestras em escola, né? Eh, Principalmente na escola da minha filha, eu já fiz uma palestra só para a turminha dela sobre o TDAH. E lá também eu me declarei que eu era TDAH, era não, sou TDAH, né? E aí os coleguinhas delas ficaram super assim animados, me fizeram várias perguntas sobre o TDAH. Como era, se eu tomava algum medicamento, Medicamento ou terapia, doutora se eu, Ritalina? se eu fazia terapia, faço. É importante fazer terapia. Terapia é muito importante para você conseguir lidar, né, com a situação e frear um pouco, porque às vezes a gente acelera demais, né? E esquece de dar um puxão para desacelerar, Hum, né?
Às vezes você vai dormir com a cabeça a 1000 por hora, pensando no que vai fazer amanhã, Não descansa, não não tem um sono descansa. reparador, Exatamente. certo? Pensa, começa um pensamento, não termina, já está em outro. Exatamente. Exatamente. Vixe. Desse jeito. E aí, também tenho indicações, que eu tenho, doutora Pauliana é minha parceira, Ela é neuro, né? neurologista. Neurologista. Ela também caminha paciente para mim. E também recebo paciente de escolas ali da região de Glória. Tem uma Então, certa demanda. é uma parceria assim. Você identifica e ela lauda. É Exato. isso, você não pode laudar. Não. Quem Certo. lauda é o médico. Quem Eu lauda é dou o minha médico. hipótese diagnóstica e encaminho o paciente para o médico laudar. Certo. Certo? Não podemos dar laudo. Só Ok. fazemos a investigação. Ok, perfeito. Certo? Certo. Deixa eu ver aqui. Principal sintoma que se percebe no dia a dia que uma pessoa tenha um transtorno. No dia a dia. Assim, no dia a dia. Certo, vamos lá. Eu acabei de falar aqui que pensamento acelerado e não dormir mal e pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas esse é o principal ou existe alguma coisa mais marcante? Existem vários. Por exemplo, você não aceitar a opinião do outro. Hum, Você não aceitar a opinião do outro, você achar que só você sabe tudo, né? E aí, não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente sempre precisa da ajuda do outro, E né? quando há assim, mudança de planos. Combinei com você para ir almoçar no CPA. Ah, vamos lá para Carioca. Não vou mais. Na minha cabeça já estava programado aquilo Sim. ali. Por exemplo, você me fez o convite para vir para cá, mas eu não estava me sentindo confortável de vir sozinha. E aí, eu convidei minha amiga Mel, tá? Que aí eu já fico mais confortável com Mais alguém do meu segura. lado do que só. Entendi. Entende? Então, E tem mudanças. mais alguém ali, E, tem a a- equipe e técnica, ainda que ela não tem. veio só não, ela trouxe a imprensa, a equipe técnica. Como é seu nome, irmão? Lucas, seja bem-vindo aqui. Nós temos na equipe técnica Lucas Negrito, Isso. E certo? ainda tem o Lucas do meu lado. Ali, meu Então ela tá bem cameraman. segura Estou hoje. bem Que segura. bom. E aí, uma troca assim, brusca de mudanças, para mim também não é legal, porque aí vem a ansiedade, como é que vai ser, esse tipo de coisa, né? Eu dei uma palestra lá no auditório da Cleomel a semana passada, e aí a menina me disse que eu ia ter que ir às 17 horas, e meu horário era às 14. E eu já estava pronta desde 7 da manhã. Eu já tinha ajeitado os Hiper cabelos, pontual. hiper pontual. E aí é uma coisa também que a gente sofre muito, essa questão da pontualidade, né? Eu já estava pronta, eu fiz, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Daqui para 5 horas da tarde, eu desisto. Se foi marcado às 14 horas, eu tenho que ir lá, que estar lá às 14 horas. E aí, ela deu um jeitinho, eu disse, tá, dou um jeitinho. Eu deixo você às 14. Eu fiz, porque se for às 17, eu não vou mais. Porque aí já mexeu com tudo aqui. Que eu acho Aí, que cria Eu, até uma certa ansiedade, né? sim, Pois sim, eu fui levar isso. dia primeiro, minha esposa está fazendo tratamento oncológico e tinha uma consulta com o doutor Davi lá no Hospital do BTN, no Núcleo Vida de lá, né? E era às 15h30 a consulta. 15h30 ela queria sair daqui. Disse, não, porque chegar lá nós vamos pegar a ficha e não sei o quê. Mas na minha cabeça eu já estava, se tiver um acidente, se tiver uma blitz, se baixar um pneu, se um acidente, o carro bater, não sei, então minha mente já tinha ido e E me voltado voltada. nesses pensamentos e ela achando que a estrada está livre, né, Tranquila. que nós vamos chegar lá em 5 minutos e tá tudo ok. Aí você se estressa. Verdade, você já, na mente já estava tudo planejado, né? Planeja tudo. E o sofrimento começa, né? Mais alguma pergunta? Bom,
O que me deixou preocupado foi o fato aí, quando a senhora falou da questão que já começa desde a gestação Sim. e quando, inclusive, até a criança chega a passar pela incubadora. Hum. Geralmente, as crianças que vão para a incubadora, me corrige, geralmente é aquela que teve dificuldade no nascimento, o nascimento foi... A criança foi Prematuro. prematura, Veja só. e que isso, e o fato de passar por lá pode, quem Sim, sabe... sim. Eu vou Sim, complementar sim. a pergunta de Bosco, porque o parto da minha mãe comigo foi fórceps, né? Eu nasci com 4,850 kg. Sim, Na retirada quebraram minhas 2 clavículas e não sabia. sim. Como eu era muito gordo, então quanto mais me ninava no braço, mais balançava, mais eu chorava. Eu chorei 6 meses, sem ninguém perceber. Fizeram uma junta médica para ver, não, esse menino é doido, ele é louco porque ele chora 24 horas, Hum. né? Então, quando radiografaram para fazer um estudo, o doutor Emetério, o doutor Arnaldo, o doutor Luiz, na época, o doutor descobriram. Zezinho, aí viram que estava quebrado as 2 clavículas. Então tá tudo Nossa. explicado agora, qual é o problema da sua coluna. Tá vendo? Foi desde a infância. Nossa, Certo? que dolorido. Então, assim, não só um parto tardio como Sim, prematuro, mas o fórceps Uhum. também eu não sim, sei se enquadra sim. nesse Então quer dizer que você nasceu de prematuro. fórceps. Prematuro. Não. No período Sim, correto de 9 meses, sim, mas não dava passagem. sim, Então foi fórceps, sim. né? Foi forçado. Foi forçado, parto Foi forçado. parto forçado. No meu caso é porque eu passei por essa bendita dessa incubadora. Foi. Aí, em alguns casos, também criança de baixo peso, Hum. né? Também acontece. É, é um quadro muito relevante. Doutora, Sim, adultos. Vamos falar, falamos muito de criança, de sim, estudante, mas sim. vamos falar da vida adulta, Vamos né? lá. Um adulto que tem um transtorno, a vida social dele piora, a exemplo, o estresse do dia a dia, o sono, o álcool, uma medicação. Sim. Como é um adulto, Sem descobrir? isso, sem descobrir Sim. que tem o transtorno, né? Além das crianças, eu também atendo adultos. Também faço hipótese diagnóstica em adultos. Já descobri várias. E encaminho também conforme as crianças. É o mesmo processo, tá? E aí, a investigação, como é feita? Da mesma forma. Não tem diferença. Investigação na raiz, Uhum. tá? E aí, quando. Vou fazer uma pergunta para mim mesma. Quando esse adulto não tem pais vivos, como é que acontece? E aí eu vou chamar o irmão desse adulto, o melhor amigo desse adulto, uma tia desse adulto, para ver como foi a infância desse adulto. Como foi na escola? Qual foi a dificuldade que ele teve na escola? Na faculdade, se fez faculdade, e no dia a dia, no trabalho também. E alguém próximo dele que trabalhe com ele. E aí essas pessoas vão relatar como é o comportamento dessa pessoa, tá? E aí a gente chega numa questão X, certo? Aí o estresse da pessoa já da vida adulta, e isso agrava o problema. Sim, O álcool agrava o problema. o que é que acontece? Esse adulto, não sabendo, né, que ela tem essa condição, ela vai entrar o quê? Numa depressão. Ou vai entrar nas drogas, ou vai tomar cachaça, vamos falar no popular, né? Sim. Uhum. Até só Deus na misericórdia, porque não fez um tratamento, não tem acompanhamento, né? Não sabe o que é que ela tem. E aí a tendência é o quê? Deprimir, né? Deprimir. Sem pedir ajuda. Então, o transtorno em si, ele afeta as relações entre Sim, família, amigo, colegas, trabalho e estudo. com certeza. Com certeza.
E por sinal também tem aquele adulto que não gosta de toque, de abraço. Às vezes o colega diz assim, é frescura, não pode nem tocar nele, né? Mas tem gente que toca demais, só conversa com você, É. pegando ali, pegando. Espera aí, doido. É, Segura aí um pouquinho tua mão. tem gente que só fala Não, batendo, né? batendo. É. E aí não é todos que têm esse problema do toque, né? Eu não tenho esse problema do toque. Eu gosto do abraço, mas não gosto daquele muito afetado, né? É falar oi, oi, tudo bem? Abraço, mas eu não gosto daquele abraço muito afetado, Uhum. né? Parece que vai carregar no braço. Quer dormir, né? Ou E aí tem várias questões, né? Estratégicas, né? E técnicas para lidar com esse sintoma. Como aprender a lidar com esse sintoma? Quais são as Pronto, como estratégias? aprender? Quais são as estratégias que mais alivia o dia a dia, vamos dizer assim? Vou citar mais uma vez eu. A minha estratégia é trabalhar a saúde mental e física. Fazer exercício físico, né? E psicólogo. Eu faço a cada 15 dias, tá? Então, porque muita gente acha que psicólogo é para doido. Ah, não, vou para psicólogo. Não, é para doido. Não é, minha gente. Eu acho que as coisas estão tão abertas assim, né? Em relação à saúde mental, que a gente tem que procurar ajuda. Porque nem todo mundo tem alguém do lado para lhe ouvir. Às vezes você tem alguém do seu lado para você conversar, mas ela não quer ouvir as suas besteiras, os seus problemas, né? Então você tem que pagar para alguém lhe ouvir, não é verdade? É. Eu, para ser laudado como Sim. bipolar, foram 6 anos entre psiquiatra, psicanalista, psicólogo, né? Sim. Idas e vindas, a vida social meio conturbada, certo? Mas em quanto tempo consegue se laudar uma pessoa com problema formalmente, né? Sim. Com um transtorno? Sim. Geralmente, quanto tempo de consulta, de Olha, frequência? não se tem tempo. Não se tem tempo. Depende muito do profissional, né? Tem alguns pacientes que eu consigo identificar de imediato. Só olhando. Ixi, olha para ele. Tá vendo tu, amiga? ela já sabe que eu não tenho juízo. Por que é que a técnica tá todo mundo sorrindo, hein? Para não dizer que é doido. Eu não posso dizer que só olhando a gente identifica, porque é problema, tá? Certo. Então a gente tem que investigar mesmo. E aí tem casos que em 12 sessões eu consigo, né? Descobrir. 12 Em sessões. 12 certo. sessões. Já em outros casos, pode levar mais tempo. Eu tive uma criança que foi 1 ano e meio para descobrir o que ela tinha. Porque nesse caso, não sei se foi esse caso, doutora, a princípio parecia uma coisa e se descobriu que era outra. Exatamente. Correto. Você falou corretamente. Eu desconfiava de uma coisa e já apareceu outras. E eu dizia à mãe, tenha paciência que eu estou desconfiando de mais coisas aí. E foi batata. Porque a gente não pode dar uma hipótese diagnóstica. Aí É uma coisa séria, né? nesse caso, foi o que de repente dificultou foi o contato com a mãe, assim, meio que a mãe induziu para um caminho e com as sessões foi descobrindo Não, uma na outra... realidade, Porque, tipo assim, a mãe chega e diz, ó, meu filho tá assim, tá assado, não sei o que e tal. Eu vejo que a mãe é a primeira que percebe, ela a pode não mãe aceitar. a mãe é a primeira que percebe. percebe. Não tem pra onde correr. Uhum. E a maioria que é homem só tem eu e Mel como mulher, mas os pais são os primeiros a chamar as mães de louca. De dizer, tá vendo coisa, esse não tem nada não. Esse não tem nada não. Essa mulher tá inventando coisa. Mas a mãe sabe que o filho tem um problema, entende? E muitas das vezes
as crianças, ela camufla o problema. O que é camuflar? Esconde, ela não se Mascara, solta, mascara. mascara, ela não Uhum. se solta de imediato. Você tenta ser simpático. Isso. E aí tem aquelas crianças que se soltam de imediato, já tem outras que ficam se prendendo para Uhum. não se soltar. Então, o que é que eu digo? Se solte, seja você, né? E aí, quando aquela criança começa a se soltar, aí vai aparecendo coisas, aparecendo, né? E é onde a gente chega na cereja do bolo, como dizem, Uhum. né? Na cereja do bolo. E depois dessa hipótese diagnóstica, né? A criança é encaminhada para o médico, claro. E a mãe também pode continuar as terapias, as sessões comigo para o desenvolvimento dessa criança, porque o meu papel é na parte da coordenação motora fina, né? Aquela criança que não consegue escrever direito, tem crianças que escreve separadamente, ela escreve, mas o caderno tá ali todo bagunçado, entende? E aí o nosso papel é que aquela criança organize melhor a sua escrita, tá? Uhum. Em percentuais, muito abandono no tratamento, doutora, que inicia ou não se adequa, ou não se adapta e abandona, ou há persistência, há reincidência. Não. Eu percebo muito índice assim de procura de pré-diagnóstico para saber o que é que a criança tem. E aí, com a descoberta, desistem para ir atrás de um benefício, Hum. né? E isso é triste, porque sabe que a criança precisa de um acompanhamento e aí aquele benefício que é para a criança, não sei o que fazem, né? E aí a gente tem que ter assim um olhar além, não somente correr atrás de um laudo, né? Uhum. É. Tem que dar continuidade ao tratamento. Doutora, eu vou chamar de doutora, tá bom? Pode É, chamar. existe algo que você gostaria especificamente que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem sobre o transtorno? O que é bom, acolher, né? Eu acho assim que já está muito assim aberto para a sociedade. O O que jovem rebelde tem que ser acolhido. não, assim, depende da rebeldia, né? Nem todo transtorno é rebeldia, né? Depende como é que essa criança foi criada, como é que os pais dessa criança foi criada, porque às vezes, por exemplo, você foi criado de uma forma muito rebelde, apanhando, e aí o seu espelho você trouxe lá de trás. Eu brigava todo dia para jogar nesse campinho aqui, saiu para comer. Pois é. Futebol, tá entendendo? Não dá certo, ainda hoje. Então, assim, reflete, né? A vida dos pais reflete nos filhos, né? E aí, existe a rebeldia, vamos ver o que é que está acontecendo, se o problema é a criança ou é a família, Uhum. né? Porque eu acho que também é aquela situação que é até, dizem que é até natural, né? Se tratando da rebeldia, que é o conflito de culturas referente à idade. O Sim, pai de uma o povo costuma dizer no sim, popular, sim, né? a O senhor é cultura, de uma época, eu estou sim, numa outra época, né? isso, Uma questão mais cultural relacionada ao tempo, né? À sim, época, né? sim, Os exatamente. costumes, A os hábitos, enfim, criação como era antes e hoje é outra, Uhum. né? As expectativas, doutora, expectativas do tratamento de melhoria, né? Sim. O pai chega lá, foi encaminhado, o pai já não aceita, chama a mãe de louca, a mãe insiste, leva o filho, né? E qual a expectativa do tratamento? Há um avanço significativo? Há crianças que não conseguem progredir, estão ali estáticas, Hum. estacionadas, não é? Existe aquela criança que quer aprender,
que quer desenvolver, porque não teve estrutura na base, e existe eh, aquela criança resistente, que só é o que ela quer, que não gosta de ir para a escola. Ela é bem sincera. Eu não gosto de estudar. Então, ela só vai para a escola porque os pais empurram. Eu acho que no sexto ano de oitava série que eu repeti, eu disse, minha mãe, eu não quero mais estudar, eu odeio a estudar, eu vou Tá virar vendo? cabeleireiro. Aprendi a Eita! cortar cabelo. Aí meus irmãos, bicha, bicha, bicha. Aí eu fui para Fortaleza fazer um curso de cabeleireiro. Sim. Lá, porque eu digo, não tem país de careca, eu vou aprender uma profissão, eu corto um cabelo, ganho R$ 10, tá tudo certo. Voltei com o curso de lambada, era na época de Beto Barbosa. Fui dar aula, mas minha noiva, eu e Derinho, no Hotel Belvedere, na Vila Militar, aula de lambada. Ah, docica, olha. E era a melhor fase, não era? Pois é, cara. Dançar Só que lambada. quando meu pai disse, vamos abrir o salão, eu digo, pai, só se for de dança. Ele não sabia que eu estava fazendo curso de lambada em Fortaleza. Meu Deus! E aí, deu certo? Mas depois eu aprendi a cortar cabelo, tive um salãozinho, não é? Sim, E sempre fui guerreiro. Depois comecei a trazer de Fortaleza a confecção, montei sim, minha casa vendendo lingerie, calcinha, sutiã, baby doll, essas coisas, sim, sacoleiro mesmo. sim. Depois que eu tomei um cano, me roubaram, compraram em grosso, eu desisti da, Oh, meu da Deus. profissão. Pois é, aí tem aquela criança realmente resistente, né? Que não gosta de estudar, diz mesmo, eu não gosto, tia, de estudar, eu vou porque meus pais empurram, me levam, mas eu não gosto, eu odeio, se eu pudesse eu não ia para a escola. E aí tem as questões emocionais, né? Porque essa criança, ela vê que não faz o que o coleguinha faz, aí fica se comparando um com o outro, né? E aí abala o emocional dessa criança. Aí eu repito e digo sempre para os pais, ó, o problema do seu filho é problema emocional. Tem que tratar o emocional dessa criança, né? E não é o meu papel trabalhar o emocional. Então, aí indico uma psicóloga, e não indico, eu deixo os pais livres, né? Para escolher para qual psicóloga os pais desejam levar. Certo? Perfeito, perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Parou minha pergunta, consulta ao vivo. Doutora, me consulte. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer. Também a gente faz a hipótese diagnóstica de transtorno bipolar, né? E o laudo quem dá é o médico, Já tá? estou laudado. Disso aí Esse aí, já. esse aí você já é laudado, então eu vou fazer umas perguntas a você aqui, Ok, tá? vamos lá. Frente a frente, pezão, frente a frente com a doutora Zenira aqui, especialista em doenças mentais. Vamos lá. Eu vou até fazer como outro, fazer umas anotações aqui para saber se também se eu tô. Vou anotar para fazer Vamos minhas lá. anotações. Humor e energia. Como era antes do diagnóstico o seu humor e energia? Primeira pergunta. Você costuma ter períodos em que se sente muito animado, cheio de energia ou eufórico, mesmo sem motivo? Sim, vamos lá. Vou dar alguns exemplos. Hiperfoco. Eu peguei uma Honda Pop, uma moto de 100 cilindradas e rodei em 30 dias 10.300 quilômetros por 14 estados, rodando 600 quilômetros por dia. Fiz a Transamazônica sozinho nessa moto. Nossa, Quando eu cheguei, lancei um livro chamado Sobre o Olhar do One Pop. Certo? Hiperfoco. Perfeito. Nós temos a produtora chamada Cinema na Raça. Eu escrevi um roteiro inteiro em 3 dias. Ângelo depois adaptou, decupou esse roteiro e nós gravamos o filme inteiro em 15 dias. Lógico que houve estudo de texto, escolha de elenco, levou um tempo maior. Mas para gravar, né? E eu sendo ator, diretor, produção. Então, há momentos de hiperfoco que eu não me canso, a mente não descansa, entendeu? entendi.
Mas tem momentos que eu prefiro estar no meu quarto por semanas. Parar de tudo. Para de tudo. Até porque eu sou PCD, de doenças neurológicas inferiores. Coluna, eu tenho 3 hérnias de disco, eu tenho degeneração, bico de papagaio, eu tenho compressão das raízes nervosas, eu estou perdendo a força das pernas, o controle de urina. Então isso me causa muitas dores. Eu tenho fibromialgia laudado, tudo isso laudado, né? Sim, sim. Então, tomo canabidiol, pregabalina, garbepentina, Delcil, e aí vai fazendo clonazepam, é, escitalopram. Somente. Botaram um lítio aí que não deu muito certo. O lítio não Jesus. deu muito certo, não, né? Aham. Depakote, Zolpidem, Zelepan, e olha, é muita coisa que já passou por mim. Aí, Muita coisa. muita coisa. Vamos para a pergunta 2. Já aconteceu de precisar de poucas horas de sono e ainda assim se sentir disposto? Sim. Se eu tiver em episódio de mania, preciso dormir não. Preciso descansar Vira não. à noite? Se for preciso, enquanto eu não terminar aquilo que eu estou fazendo, determinado a fazer, seja uma construção, uma caixa de som, um motorhome, algo manual, entendeu? Sim, Um livro, um roteiro que eu esteja escrevendo ali, não tem tempo para mim. sim. Se me interessar. Se não interessar, também. Joga para lá, acabou. Acabou. Pergunta 3. Em algum momento você se sente triste, desanimado ou sem energia por vários dias seguidos? Você acabou de responder, né? Doutor, assim, de muito, graças a Deus eu sou casado há 35 anos com a mesma mulher. Eu dancei a valsa de 15 anos com minha esposa, ela com 15 eu com 17. Nós casamos com 24. Então nós temos 35 anos de relacionamento, certo? E quando eu casei com 23 anos, eu já tinha casa própria, mobiliada, carro e moto, né? E nós conseguimos hoje estar, vamos dizer assim, numa situação confortável. Eu Sim. tenho 2 filhos lindos, saudáveis. Um está sendo gerente no Banco do Bradesco. Minha filha está com uma empresa lá em Aracaju, casada já, a vida deles, né? Eu tenho moto de alta cilindrada, eu tenho motorhome, eu tenho carro. Mas às vezes eu olho assim e digo, eu não sou feliz. Tá faltando Alguma coisa. algo, certo? Sim. Tá faltando algo, certo? Fica um vazio. Fica um Um vazio. vazio, né? Pensamentos e Essa respirada comportamento. não me soou muito bem, não. O que é que tu acha, hein, meu? Ela respirou profundo assim, né? Eu tô Agora, imaginando é para ô quem ela vai Lucas, diz aí. encaminhar o caso. Eita, vamos lá. Pensamento e comportamento seu. Durante fases de muita energia, você sente que os pensamentos correm rápido na sua cabeça? Hiper acelerado, tem pensamentos que eu não consigo concluir. Eu começo uma coisa, já vem outra. Nós estamos falando, conversando aqui, uma entrevista, e ao mesmo tempo eu lembrando que estava almoçando agora com alguns amigos e falando sobre religião e vendo a procissão. Isso está processando nesse momento na minha cabeça, mas eu não perdi o foco em você. Sim. É por isso que eu fico analisando assim, que a gente tem que estudar bem. Quando eu vejo um paciente, tenho um hiperfoco naquele paciente e vou estudar bem o caso dele, para poder a gente chegar numa hipótese correta. Você contando aí sobre seu hiperfoco, a mente acelerada, ele confunde muito com o TDAH, né? Então, o bipolar confunde muito com o TDAH. E aí, já aconteceu também no consultório de eu ter pacientes e eu achar que ele tinha bipolaridade por conta do histórico, né? E aí, essas mentes inquietas que a gente fala, né? Que faz parte do TDAH,
pode também ser confundido com bipolaridade. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado para poder fechar um pré-diagnóstico, né? Vamos para falar alguma coisa? Não, só assim, eu comprei 7 motos de altas cilindradas em um ano. Me pergunte por que, Sim. eu não sei dizer. Eu só dizia, eu quero essa moto. Passava uma semana, um mês, fazia uma viagem ali em Maceió. Quero mais não. Troca a moto, troca a moto, troca a moto. Você tem compulsividade Sim, sim. de comprar, Às vezes sem precisar. sem Mas precisar. também não faço dívidas exorbitantes. Sim. Né? Não faço dívida exorbitantes. Minha Uhum. mulher controla nossas contas, então não falta nada pra gente em casa, para os meus Sim. filhos, entendeu? Mas se eu disser que vou fazer, eu vou fazer. Sim. Já percebeu que fala mais rápido ou mais do que o normal em certos períodos? Sim, sim, sim. Uhum. E às vezes tão rápido que engula as palavras, como se a mente trabalhasse tão rápido que a verbalização ela não acompanha. E aí dá aquele trava-língua, Trava a língua, né? dá uma, Tra, 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 tra. uma coisa assim. Em momentos de euforia, já fez compras exageradas? Acabei. Já sim. Assumiu riscos ou tomou decisões impulsivas nas quais se arrependeu depois? Olha, arrependimento não faz muito parte do meu cotidiano, não. Eu não costumo me arrepender do que eu faço. Sim, Agora mesmo eu dei parte de uma pessoa, da parte jurídica do município, por perseguição, acusação de compra de laudos. sim, Me colocou para fora, eu como PCD, me colocou para fora da sala dele, hum, né? Não quis andar com meus processos, eu tenho direito à licença prêmio, minha mulher está com câncer, foi negado a licença prêmio. Então são coisas, decisões que eu faço e eu levo até as últimas consequências, eu não me sim, arrependo, sim. entendeu? Porque Isso. assim, me magoou, vai me pagar de algum jeito, Sim, né? Eu sim, não estou ameaçando ninguém, nem dizendo que é com violência. sim, Mas se eu tenho ali um caminho jurídico que eu posso cobrar, eu vou cobrar e gasto o que preciso for, mas eu cobro. sim. Correto. Determinação É determinado. é. Relações e cotidiano. Seu humor já mudou de forma que as pessoas próximas notaram diferenças bruscas em você No dia a dia, no dia a dia? cotidianamente, no dia a dia. Bosco trabalha comigo aqui na biblioteca, nós trabalhamos no mesmo turno, no horário, e ele é um dos que podem atestar. Sabe a sua variação de humor, Sim, né? sim. Até porque eu sinto muitas dores. Não Aham. tem como você estar feliz, tá É, entendendo? Sorridente, e você com as pernas dormentes, caindo das pernas, sentindo dores, sem conseguir defecar de uma vez só, ter que ir 2, 3 vezes no banheiro para poder evacuar, tá entendendo? Com emergência urinária. Essa é a parte de baixo, né? Aí quando a fibromialgia ataca, vem a parte dos cabelos aos pés. Então sim, não tem como você manter o humor, tá verdade. entendendo? Isso. Perna dormente, neuropatia, e aí você fica uma bomba É relógio, só. verdade. Tem hora que você não quer ver Vou ninguém, não fazer uma fale não. propaganda aqui, viu? Vai. Mas Lucas, além de fotógrafo, ele é fisioterapeuta. Ô, Lucas. Que bom, É, Lucas. Lucas, manda teu endereço aí, como é que acontece isso aí, vai. Onde é que encontra o Lucas? ele atende na Cliomel Empresarial, no segundo andar, como é o número da... Espaço Renovar. Valeu, Lucas. Vamos lá, no Espaço Renovar, lá, ó, quem precisar de fisioterapia, Procura Lucas. Lucas. Lucas é topado. Próxima pergunta. Essas mudanças de humor atrapalham seu trabalho, estudos e relacionamento? É como eu disse, eu fui readaptado
quando eu tive o episódio em 2015, de diagnóstico de síndrome de burnout, Sim. né? E aí o Dr. Claudionor me laudou para minha esposa ser minha tutora, com medo de eu fazer mal a alguém ou suicídio a mim mesmo, né? Sim, sim, Então, vigilância 24 horas, desde 2018. sim, Ela é responsável por mim. Não juridicamente, como sim. tutora, mas o laudo está aí. E depois Por ele escrito. escrito. E agora, esse laudo, quando a nova gestão chegou, né, que minha readaptação já estava tramitada e julgada pelo jurídico da passada, disseram, não, vai ter que refazer. Quando eu fui aos meus médicos, doutor Guiarone, do PSF, doutor Davi, que é coordenador do CAPS, doutor Natanael, que é o médico particular, doutor Klepper, que é meu reumatologista, e tem outro. São 5. São sim. São 5. O jurídico olhou para minha cara, o jurídico da Secretaria de Educação, disse: você está com muita facilidade de encontrar laudos. Sugeriu que eu estivesse falsificando ou comprando o laudo desses médicos. Eu denunciei, falei a doutor Davi, falei a Camila, certo? E daí gerou-se um problema pessoal, certo? Mais um. Então, assim, eu pergunto, para que a rede, não é? Ah, setembro amarelo, vamos fazer, botar bolinha, botar foto. Aí quando o doente, o PCD, chega lá, é maltratado, é colocado para fora do setor. Para que isso? Por que não coloca uma pessoa na ponta, com responsabilidade, humanizado, tá entendendo? Para atender ali. E essa mesma pessoa colocou uma cidadã chamada Rosa Catarina também para fora, ela chamou a polícia e prestou queixa. Vai virar costume? Vai virar costume isso aí? Alguém vai tomar providência? É isso. Então, assim, eu sou verdadeiro. Sim. Eu tentei o prefeito 6 meses, falar com ele essa situação. Não consegui. Falei com o chefe de gabinete, Gabriel, 4 vezes. Não consegui. Fui prestar uma queixa na ouvidoria. Para quem? Difícil. Para que serve uma ouvidoria, Galinho, se você não pode prestar queixa? Me diz, responde. O que é que sobrou para mim? Delegacia, ação criminal, discriminação de pessoa com deficiência, assédio moral, porque o cara é superior a mim. Mandei ofício ao secretário Écio, porque meus processos ficaram travados lá, de redução de carga horária, de licença-prêmio, disso, daquilo. Tá entendendo? Desde o mês 3. Nós estamos no mês 10 e não saiu. Agora quero dar um bônus, sim, a meu chefe, Cuca Tavares, que tomou a frente, e ao procurador-geral, Jonatas, certo? Que puxou todos os processos para a responsabilidade dele e ficou de dar uma resposta. Então, Jonatas, se tem uma pessoa preparada para trabalhar com o público, é você, né? E o coração grande e atencioso de Cuca Tavares. Vamos lá. Ciclos e percepção. Você percebe que esses períodos de euforia e tristeza se repetem ao longo da vida? Constantemente. Constantemente. Entendeu? É variável. E sem motivo. E sem motivo, né? Sem motivo. Durmo, acordo aqui, tô com o motorhome aí na porta. Cheio de dor. Vou viajar. Não quero mais não. Vou me deitar, vou assistir Netflix. Tomo remédio, me dopo, canabidiol, E vai dormir. um clonazepam, um estalopram, um codeín. E ali eu apago, vou pra Nárnia, tudo certo. Oi? Alô? 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 Vamos lá. Já ficou em dúvida se o que sente é apenas normal ou é algo que sai do controle? Sai do controle porque dá um estalo. Liga um disjuntor, tem um gatilho. Tá entendendo? Tem palavras que eu escuto que aí não sou mais eu. Eu me vejo assim com 3 personalidades distintas na mesma pessoa, Sim, sim. né? Um Flávio em hiperfoco, um Flávio ativo, produtor, escritor, autor, músico, professor, comunicador,
brincalhão, inventor, tá ali, né? Sim. Mas quando eu estou medicado, eu sou uma pessoa educada, normal, né? Tratável, estou ali sedado, Sim. porque eu sempre estou sedado, ou pelo problema mental, ou pelo problema neurológico que eu tenho, Sim. né? Então eu sempre estou fazendo uso dessa medicação, ou eu estou em uma depressão profunda, Sim. né? E como a gente experimenta, eu experimento os dois polos da mania e da depressão profunda, certo? Às vezes a gente diz, porra, eu não consigo mais chegar lá. A vida não tá me Não faz maltratando, não sentido. faz sentido, não tá valendo a pena. Sabe? Meus amigos não conseguem enxergar, certo? Sim. Prefeito, tu esteve aqui em casa, na campanha, eu te recebi aqui na minha casa, fiz a reunião com você, mas tem 6 meses que eu tento falar com você pessoalmente, porta fechada. Você, doente, você se sente-se. Isso dói. Isso dói psicologicamente, isso dói fisicamente. Tá entendendo? E aí você diz, vale a pena? Amizade, vale a pena? Até onde vale a pena? Tá cheio de amigos. E quando você bate na porta, os caras viram as costas pra você. Tá Verdade. entendendo, doutora? Tô entendendo. Aí eu passo a não dar valor. Estou entendendo. Mais uma vez, dou uma respirada. Porque é importante a gente colocar para fora o que a gente sente, né? A gente fica com muita coisa guardada e colocar para fora é a melhor coisa que existe, né? Porque além da doença, se fosse só. Porque o bipolar ele é neurodivergente, né? Eu não sei o que é isso, não, mas você está dizendo. Eu sou autista e TDAH, então eu sou neurodivergente, né? São pessoas que o cérebro funciona diferente, Ah, certo. certo? Então você tem sua criatividade, eu tenho a minha, e meu cérebro funciona de um jeito, o seu funciona do outro. Mel tem a matemática dela ali no cérebro dela, já eu não gosto da Nem matemática. eu, exato. Para mim, física, Entendeu? química, Isso. ui. Então, eu admiro muito ela, porque cálculo, né, não é a minha praia. É chato. Não é minha praia. Eu também sofri muito por conta dessa questão de cálculo. E admiro muito quem domina cálculo. Então, neurodiversidade é isso. É você, o seu cérebro raciocinar de uma maneira e o do próximo ser diferente do seu. Você ter sua inteligência única. Então você não vai achar outro igual a você. Porque às vezes as pessoas acham que ser autista, ser TDAH, são pessoas burras, que não têm conhecimento, então enganados estão eles. As pessoas São neurodivergentes. as doenças ocultas. Se você olhar para mim como uma profissional da área, você vai perceber algo diferente. Mas um leigo não vai perceber. Sim, Olha, diz, esse isso, cara não tem nada, não. Esse isso, cara, ele anda de moto, esse cara anda de carro, esse cara faz isso, esse isso. cara faz aquilo. Vem pro meu lugar, cara. É verdade. Vem pro meu lugar. Passa uns dias aí só para ver se tu aguenta. Exatamente. Eu vou dizer, eu ouvi você falando sobre a nova identidade, né? Que Sim. vem com o símbolo. E Sim. aí eu fiz também já a Por minha. favor, pegue esses papéis aqui. Uhum. Eu já fiz já a minha, Aí que embaixo. veio com o símbolo do autismo, Sim. né? Levei meu laudo e também fiz minha nova identidade com a carteirinha, a identidade com o símbolo Que tem o símbolo, né? do autismo. Pois é. Eu vi anunciando semana passada, não é, que o município criou a carteira municipal do deficiente físico. Sim, eu também fiquei na Não dúvida é? como é essa carteirinha.
certo? Eu não entendi. E aí eu fiz aqui, ó, tá aqui, certo? Eu fiz um vídeo, bateu, eu acho que 4.000 visualizações, que a carteira de identidade nova, você leva seus laudos e já aparece aqui, ó, os Isso. 2 símbolos, Isso. então deficiente físico e Isso. mental. Isso. Você também pode optar por ser doador de sangue e de órgãos. Isso é só opção. E se você quiser também seu tipo sanguíneo, se você quiser ter seu tipo sanguíneo, você tem que levar um exame que conste o seu tipo sanguíneo. Não basta só declarar, certo? Então você leva o exame e todas essas informações vão ficar no documento federal. Federal, tá certo? Exatamente. Voltando, né, um pouco, também existe a carteirinha do Simpteia. Quem é autista, essa aqui é a minha carteirinha, é tanto que eu perdi. E o rapaz encontrou e ligou para mim, porque aqui tenho todos os dados. Quem fornece? Vou explicar. Aqui tem todos os dados do telefone, então eu perdi, aí o rapaz ligou para mim, porque tinha meu número, né? Aí ele disse, olhou assim e disse, é você? Nem parece. E aí, e autista tem cara? Não, não tem. Só para autista ou outros transtornos também existe categorias para outros transtornos? Eu não sei, eu só conheço a do autismo. Essa daqui foi feita, ela é do estado, né? Então, foi feito pelo estado da Bahia. Isso aqui, Certo. certo? Então, para fazer, não é, porque existe a carteirinha do CIPTEA do município e existe a do estado. Então, a do estado eu fiz, eu agendei videochamada e foi feita toda a documentação. Eu tinha o laudo, lógico. Aí enviei meu laudo, tudo por e-mail e foi gerada a minha carteirinha do CIPTEA. E aqui em Paulo Afonso tem a carteirinha do CIPTEA, que é a do município. Eu não fiz a do município porque o município não aceita de médico, porque meu laudo é de médico. E não foi feita aqui em Paulo Afonso. Então, por quê? Vou explicar por quê. Aqui em Paulo Afonso, a carteirinha do CIPTEA, você tem que ter o laudo de psiquiatra ou neurologista, Certo. certo? E aí foi uma decisão que eu soube que tiveram aqui em Paulo Afonso para minimizar a demanda. E aí eu questionei, por quê? Bem estranho, né? Não é? Por quê? Porque eu tenho o meu laudo de médico, porque o médico que é especialista em autismo, lógico que deveria, né, aceitar o do médico. Não é qualquer médico que entende do autismo, lógico. E o médico não vai dar qualquer laudo a uma mãe se a criança não for autista, né? É uma responsabilidade muito grande do médico que emite Um um laudo, laudo. exatamente. E laudo não se contesta em canto nenhum do mundo. Exatamente. Aí eu disse, bom, então já que eu não vou conseguir fazer a carteirinha do CIPTEA do município, eu vou atrás do governo do estado da Bahia, né? Então, foi assim, foi feito. Fiz minha carteirinha com o governo do estado da Bahia, com o médico, com o laudo da minha médica, que por sinal ela também é autista e TDAH. Então, mas Enira, por que você não fez o seu diagnóstico? Não fez sua avaliação para ter seu diagnóstico aqui em Paulo Afonso? Porque o pessoal me conhece. Eu não ia me sentir confortável relatando os problemas que eu sinto, né? Então, eu resolvi fazer com a doutora Elisângela Leite, que ela é médica, mestra em autismo, também ela é autista, e eu sabia que ela ia compreender a dor que eu estava sentindo. E então, eu fiz com ela. Pode até procurar no Instagram quem é a doutora Elisângela Leite. Ela também tem filhos autistas. E aí,
eu sabia que ela ia entender o que eu estava sentindo, porque ela passou por isso, né? Então, não é todo mundo que é autista, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando olhar para o outro, falar, não, você não tem cara de autista, né? Então, é o interior, é a mente da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? No que a gente fala. Muito cuidado, respeito, sem capacitismo, né? É, e é isso que eu tenho a dizer, que o município deveria analisar melhor, porque nem todos os pais têm um valor para pagar a um psiquiatra, a um neurologista, porque o valor do médico às vezes não é maior do que um do neurologista, de um psiquiatra, às vezes o valor é mais acessível, né? Sim. Até o próprio SUS, às vezes, não sei nem como é que está o SUS, né? Até o próprio SUS tem um médico lá, às vezes o médico, por se trabalhar no município, não dá um laudo, só passa uma medicação, né? Ah, vou passar uma medicaçãozinha, uma Quando receitinha. eles dizem que a validade é do médico do PSF e do médico SUS, né? Tem uma credibilidade maior, principalmente do PSF, que ali acompanha o seu dia a dia. Aham, Só que o isso, médico do PSF, ele não é o especialista da isso, área. isso. Então, quando ele lhe encaminha para o especialista, que você chega com o laudo e diz, ei, você fez esse laudo, foi? É porque o médico do SUS, ele vai encaminhar para quem? Para o psiquiatra, se tiver no SUS, ou o neurologista, é o único que talvez entenda da condição do paciente, né? Sim. Entende? E aí, eu acho que ficou muito restrito. Eu acho não, ficou muito restrito, porque mães têm que tirar do bolso para pagar particular. E até eu tiraria, né? Se eu estou precisando que meu filho seja atendido. Tem uma medicação que aquela criança tem que tomar para dormir, que às vezes tem alguns autistas que não conseguem dormir. Passa a noite em claro. Movimento repetitivo, para lá e para cá, correndo o dia todo. Não para. Então, essa criança, eu sei que não é só medicamento que ajuda, são terapias que ajudam, né? O medicamento é só um auxílio, né, para essa criança. E as terapias importam muito. Importa muito. Então, isso é isso. Doutora, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Nosso horário está chegando ao fim. Não. Não? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É uma curiosidade. Partindo para o lado do inusitado, que pode Sim. acontecer. A senhora bem colocou que em um determinado momento pensou que era uma coisa e, na verdade, o paciente tinha uma outra. Houve já algum caso de, no caso, ser a mãe e filha autista, ou ela levar o filho e, na verdade, o autista ser a mãe e não a criança? Ó, houve o caso da mãe se identificar com a situação do filho. Já houve. Ela se identifica, mas, na verdade, ela não era. Acontece de ser. Acontece de ser. Que já aconteceu dela dizer, eu tenho que vir aqui que tá parecendo mais comigo também. Eu tô achando que ela herdou de mim. Já aconteceu. E aí ela disse, vou tratar de minha filha primeiro, para depois Me tratar. me tratar. Já aconteceu. A mãe se identifica muito, às vezes, de eu estar fazendo aquelas perguntas, aquele questionário, e ela dizer, isso aqui é para mim. Assim, estou me identificando todinho com esse questionário. Aí a mãe começa a rir e dizer, então, a herança veio de mim. Acontece muito. Pronto. Doutora, eu gostaria de lhe agradecer por estar nessa bancada e eu digo que ela estará aberta sempre que a senhora queira trazer mais informações de utilidade pública Sim. à comunidade, certo?
e só tenho, assim, os esclarecimentos que foram feitos aqui, não é? Foram essenciais para mim, que eu ainda quero saber meu diagnóstico, vocês vão ficar na expectativa, tá certo? Mas que Você já tem. essas perguntas aqui também, elas foram direcionadas a todos que estão acompanhando nossa live, certo? Se gostou do nosso papo, compartilhe, multiplique essa voz, multiplique esse conhecimento, inscrevam-se nos nossos canais, Flávio Pezão, Vozes Abertas, doutora, seu canal, seu perfil. Zenira, neuropsicopedagoga. Zenira, neuropsicopedagoga. Então é isso aí. Um abraço a todos vocês. Bosco, meu amigo de bancada, muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, doutora. E quem está sempre acompanhando a gente, fica ligadinho, tem sempre novidade por aqui. Agradecer a nossa equipe técnica aqui, Negrito, né? Negrito, modulando Lucas, os motores, que acabou de sair, e Mel, que é a segurança, A minha segurança. segurança psicológica, pode dizer assim, não é? Isso. Isso da nossa querida doutora Zenira. Tá? Obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa tarde, né? Boa noite, como disse. Fiquem com Deus.